Salve galera, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso curso de NX 2312 Sketcher. Nessa aula nós vamos tratar então do assunto Reattach em Sketch. É um recurso interessante e permite você mudar uma sketch que estava em um plano, você pode colocar em outro plano, tá? Vamos aqui para o NX. Na aula passada nós vimos então aqui a criação de algumas sketches, né? Eu vou clicar aqui no olho para esconder essas sketches. A gente vai usar esse mesmo modelo aqui. Vou criar uma nova sketch, até para a gente exercitar isso. Vou criar uma sketch aqui, vai ser num plano, tá? Dar um reset, vou pegar aqui o plano top. Vou criar um retângulo, de qualquer tamanho, em qualquer posição, não se preocupem com isso, tá? Vou dar um finish. E agora, o retângulo está selecionado. Se eu clicar fora, ele tira a seleção, tá? Está selecionado porque quando a gente sai da sketch, ele já vem selecionado, ó. Se não tiver selecionado, é só clicar na sketch, ele já fica marcado. E aí, se você está no Shape Studio, a gente vem aqui no Feature. Se você estiver no ambiente de Modeling, eu vou ter que acabar escolhendo um ambiente para trabalhar, né? Porque senão vai ficar esse negócio de seleciona ou não seleciona. Então, vamos ter como base o Shape Studio, tá? Então, se você estiver no ambiente de Modeling, ele vai estar aqui, ó, dentro da aba Home, Extrude, ok? Mas eu vou lá para o Shape Studio, porque com certeza em outras aulas eu vou estar utilizando o Shape Studio, então não adianta. Vamos lá, venho aqui em Feature e eu vou utilizar o comando Extrude. Então, eu vou selecionar aqui a minha sketch, vou clicar aqui no comando Extrude e vou gerar aqui um elemento com 100 mm de altura. Pode ser um pouco mais, 150, pronto. É porque vai depender do tamanho do sketch, né? A gente não definiu o tamanho lá, então quando você construir, você coloque aí medidas que ele fique mais ou menos assim, ó, tá? Não tem nenhum absurdo de altura. Ok? E agora, aqui em Feature, eu vou utilizar o chanfro, comando chanfro, para selecionar essa aresta aqui, e vou fazer um chanfro aqui, ó, tá? Vou clicar no aplicar e vou fazer a mesma coisa nesse aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque nós vamos ter aqui dois planos diferentes, com ângulos diferentes, com tamanhos diferentes, ó, tá? Nós vamos criar a sketch em um desses planos e depois nós vamos transferir essa sketch para o outro plano. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa é criar a sketch e a figura geométrica naquele plano, tá? Então, olha só, eu vou fazer aqui On Plane e vou selecionar essa superfície. Percebam que, dependendo de onde eu paro o mouse, ó, em qual canto que eu paro, a tríade, né, da definição de x, y, z fica já naquele endpoint. Então vamos trazer ele para cá, ó, tá? Ó, vou vir sobre a superfície, quando ele aparecer eu clico. Pronto, tá aqui, ó. Então, como eu selecionei a superfície, a face desse sólido, a sketch vai ficar normal a essa face, ó, tá? Essa seta aqui indica para mim a direção de z, a direção normal ou positiva, tá? E aqui está o z. Porém, não é desse jeito que eu quero a minha sketch. Eu quero que a minha sketch fique o z na posição que está, mas o x eu quero que fique aqui, ó, na direção de y, que nesse momento o y está ocupando essa direção. Eu quero o x aqui para ficar bem organizado. Então eu vou abrir aqui a orientação, ó, e nós temos aqui, ó, Select Horizontal Reference. Vou selecionar essa opção e eu vou clicar aqui, ó. Percebam que eu cliquei com o mouse desse lado, a seta ficou para cá. É só você clicar aqui, ó, no Reverse Direction, ele vai reverter. Eu vou usar o Shift e vou tirar a seleção. Pronto. Eu vou colocar agora, só para que fique desalinhado, vamos clicar nessa aresta aqui, ó, tá? Aí olha só, ficou todo perdido, beleza, tá? Vou tirar com o Shift, eu vou tirar a seleção. Isso mesmo que eu queria que ele ficasse todo perdido para a gente selecionar direitinho. Então, olha só. Vocês viram que quando eu cliquei aqui para selecionar a referência horizontal, eu cliquei desse lado, a seta do X ficou para cá, o X positivo ficou para cá. Então nós vamos fazer diferente. Eu vou vir e vou clicar desse lado, ó. Tá? Mais próximo aqui do zero, né, absoluto, do zero da sketch, né, o zero da sketch que a gente está construindo. Vou clicar aqui, pronto. Percebam que não mudou nada, tá? Então, a questão de você selecionar de um lado ou de outro não muda nada. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Para que vocês não botem isso como regra na cabeça, eu tenho que selecionar desse lado, eu tenho que selecionar daquele, a melhor forma de selecionar. Não, pessoal, nós temos ferramentas dentro desse painel aqui, ó, que nos permitem fazer essa alteração. Então eu clico aqui, ó, Reverse Direction, tá tudo bem, tudo em casa, tá? Então não se preocupem, quando for selecionar a referência, clica lá na referência e deixa o pau torar. Depois vocês vêm aqui e olha, para qual lado que é, para qual... Não, é essa referência, pronto, para que lado que é? Só dá um reverse, pronto.
Ah, um detalhe aqui que eu quero comentar com vocês, eu estou gravando aula, mas está caindo água lá fora, tá? Desabou a água aqui no Nordeste, né, no Ceará, onde eu moro, desabou a água, então se tiver algum barulho de trovão aí, de algum relâmpago, coisa do tipo, não se assustem, a aula continua. A não ser que falte energia, pare tudo, bom, aí eu tenho que dar um tempo, né? Mas vamos lá. Já defini a sketch, vou dar um clique aqui no OK. Pronto, ó. O software criou para nós o plano para a gente desenhar. E olha que bacana, já vou começar aqui mostrando para vocês uma ferramenta diferente que nós temos nessa versão, mas não se preocupem, pessoal, em detalhes, tá? Não se prendam a detalhes da ferramenta. Agora é apenas para a gente ter uma geometria. Eu poderia pegar um retângulo, um círculo que é mais fácil, uma linha, mas não, eu quero mostrar essa ferramenta para vocês, mas não se prendam a querer ficar botando cota, a querer ficar fazendo coisas absurdas. Para quem já conhece o NX, isso é tranquilo, mas para quem não conhece, não tenta ir além da onde está o seu conhecimento nesse momento, senão você vai se perder, você não vai entender, e aí vai ficar com um monte de dúvida na cabeça, tá? É uma ferramenta bem simples, eu estou falando isso só para que vocês, toda vez que forem participar de um treinamento, façam um treinamento seguindo bem direitinho, sem querer dar 10 passos lá na frente, sem mesmo ter conhecido o conceito de tudo aquilo, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou abrir esse drop-down aqui, ó, do More. E nós vamos pegar o slot. Tá? Essa ferramenta ela pode ficar com as dimensões presas aqui ou livre. Eu quero trabalhar com ela livre, então nós vamos criar primeiro uma linha, tá? E aí depois a gente vai dar a largura desse slot. Então olha só, eu vou dar um clique aqui, vou arrastar o mouse, olha só, estou arrastando, eu só dei um clique e arrastei o mouse. Até aqui, vou dar outro clique e agora eu vou puxar o mouse aqui, ó, para baixo, e ele vai me permitir definir o tamanho do slot. Beleza, aqui. É isso que eu quero. Close. Está criado a nossa geometria. É só isso que eu quero que vocês façam. Não façam nada absurdo. Vou fechar aqui a minha sketch. Pronto. A gente já usou o comando de extrude uma vez, então vamos usar novamente, porque eu quero agora que ele faça um detalhe nessa peça. Então, olha só. A sketch já permaneceu selecionada, eu vou pegar aqui o comando extrude, na feature, lembrem, a gente está em Shape Studio, feature, extrude. O extrude sempre vai dar o relevo normal ao plano em que aquele objeto foi construído. Então, como nós construímos uma sketch nesse plano e o Z ficou normal a ele, o Z positivo, então o extrude construiu esse relevo aí para cima. Mas eu vou diminuir aqui, eu quero só de 20 milímetros. Vamos colocar 30. No meu caso dá para colocar 30 aqui, tá? Coloca uma medida que você consiga entrar para dentro da peça aí e não vai atravessar ela, não vai perfurar ela totalmente, tá? Então, coloquei 30 milímetros e eu vou utilizar aqui, ó, o Specify Vector, eu vou clicar no Reverse Direction. Pronto. Automaticamente, eu não fiz nada aqui, automaticamente o NX já reconheceu que quando a gente inverteu a direção, tem um sólido dentro do outro. Como tem um sólido dentro do outro, o software entende o seguinte: não faz sentido eu criar um sólido dentro do outro, um deles vai ficar escondido. Se eu fizer uma união, também não faz sentido. Então o que eu vou fazer? Uma subtração. Isso o software, pela sua inteligência, já adota essa decisão. Não significa que a gente vai manter ela. Mas nesse caso, de fato, a subtração é a mais coerente. Isso por que ele está fazendo isso? Porque aqui, ó, no painelzinho de Boolean, se tiver fechado, você abre, está selecionado ali, ó, Inferred, ou seja, escolha para mim qual que é a melhor opção. Você, NX, você tem o poder de escolher qual é a melhor opção. E aí, automaticamente, como está selecionado aqui o Inferred, eu tenho as opções Unity, Subtract, Intersect e também o Inferred, que é o que está selecionado. Se eu colocar o Subtract, eu vou ter que selecionar o sólido, tá? Nesse caso já está selecionado, ele vai mostrar para mim o sólido selecionado, tá? Mas se porventura não tivesse aquela opção, o Inferred selecionado, viesse com o Subtract, ele já vai pedir para que a gente selecione ali o sólido. Caso no seu NX não aconteceu o que aconteceu no meu, você vem aqui, escolha Subtract, clica aqui no sólido e clica nesse sólido aqui. Pronto, vai ser a mesma coisa. Eu vou deixar a opção aqui Inferred, tá? Porque ele já está fazendo o que eu quero. Então, vou dar um OK, prontinho. Pronto, então construímos esse detalhe ali, né? Esse slot naquela face do sólido. Aí vem o seu chefe, muito mala, e diz para você assim: cara, o desenho ficou perfeito. Só tem um detalhe aí. Esse slot não é nessa face. O slot é nessa face aqui. Ele tem que ficar alinhado nesse cantinho. As medidas está tudo ok. É desse jeito aí mesmo.
mas ele tem que ficar alinhado nesse canto e é nessa face. Aí você enlouquece porque, poxa, você vai ter que desenhar de novo, né? Bom, para isso existe a opção do Reattach in Sketch, para a gente reposicionar aquela sketch em outro plano. Como que nós vamos fazer isso? A gente vai editar a sketch, então vou dar 2 cliques na sketch aqui, ela vai abrir. E aí, pessoal, caso vocês não tenham colocado, lembrem aqui de colocar, né? A gente tem as opções para adicionar, né? Sketch Group, olha aqui, ó, tá? Então, se você entrar no Sketch Group, pode adicionar o Reattach aqui, ó. Eu já adicionei, então tá aqui, ó, beleza? É ele que a gente vai utilizar. Vou clicar aqui no Reattach. E olha como é simples, galera, é muito simples. Eu vou usar o Shift para tirar a seleção dessa face. Porque eu estou dizendo para o NX, ó, não é nessa face, eu me equivoquei, não é nessa face, tá? A seleção, eu posso agora usar o botão do meio do mouse e colocar em 3D aqui, ó, tá? A seleção da face é essa aqui, ó, certo? Mas aonde vai ficar a origem? Vai ficar lá, então eu vou clicar aqui perto para ver se ele me ajuda, não me ajudou, ó, não mudou, então não veio para cá, beleza, não tem problema. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso, por isso que a gente aprendeu como selecionar a referência horizontal e também a origem. Então, a minha referência horizontal aqui, ó, não é mais essa aqui. Com Shift eu tiro a seleção e a minha referência horizontal é essa aqui, ó, tá? Que é a direção de X, tá? Beleza. Casualmente, ó, agora ele já pegou nessa direção também. Show, não tem problema. Vou definir agora a origem. Então, vou vir aqui, ó, e vou tirar essa opção. Vou clicar aqui e vou colocar a opção de Inferred Point. Vou lá no Endpoint, lá, ó, certo? Lembrando, para mim ver esse endpoint, aqui precisa estar habilitado, tá? Se não tiver habilitado, olha só o que vai acontecer. Tcharam, não vai aparecer. Então, eu tenho que habilitar, não esqueçam disso, ó. A barrinha, aquela barrinha dinâmica que eu já falei nas outras aulas para vocês. Vou ali, seleciono Endpoint. Pronto, aí, ó, minha sketch está no lugar exato. O que que vai acontecer, ó? O NX, ele vai calcular, tá, pessoal? Nós criamos uma sketch aqui e a origem era aqui, ó. O 0 da sketch era aqui. Então, daqui até um determinado ponto que nós não cotamos, mas o NX sabe, ele sabe qual que é a distância desse ponto até o início desse desenho e desse ponto até o início desse desenho nessa outra orientação. E ele vai fazer a mesma coisa para cá, ele vai transferir essas mesmas dimensões para cá, ok? Então vamos confirmar e olha aí, já está a sketch na posição correta. Ah, Valdir, mas o extrude está lá ainda. Calma, fecha, dá um finish aí na sketch para você ver. Olha aí que bacana. Então nós alteramos a posição do nosso desenho, da nossa sketch, né? E consequentemente a feature que estava ligada à sketch também recebeu esta mesma alteração. Tá ok, pessoal? Bom, então, dessa forma nós vimos aí todos os recursos do módulo que nós iniciamos, né? Que é o módulo de Criando Sketch, onde nós aprendemos a criar sketch no plano, no Path, e também utilizamos o comando Reattach in Sketch. Beleza? Mais uma vez agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a próxima.